Você nunca chegou a este vídeo por acaso. Eu sei que talvez você tenha clicado de forma rápida, talvez sem perceber completamente o porquê, mas se você está ouvindo essas palavras agora, é porque Deus tem algo para te dizer. Não importa como você chegou até aqui, o importante é que neste exato momento você está aqui. E eu quero que você entenda uma coisa. Tudo acontece por um motivo maior. A vida nos apresenta situações onde nos sentimos como se estivesse tudo perdido, onde a desesperança toma conta do nosso ser e a dúvida nos faz pensar que já não há mais saída. Às vezes, olhamos para o futuro e não conseguimos ver um caminho claro. E é nesses momentos que Deus age de forma misteriosa, mas sempre perfeita. Ele nos guia, nos conduz, mesmo quando não percebemos, e é no silêncio da vida, no meio daquilo que parece ser um vazio, que Ele age. Aquele momento em que você clicou neste vídeo não foi um simples acaso. Não, foi Deus tocando no seu coração. Ele te trouxe até aqui para algo que talvez você nem compreenda agora. Não há coincidência nos planos de Deus. Cada detalhe da sua vida, desde as escolhas mais simples até os momentos de maior aflição, está nas mãos dele, que escreve sua história de forma cuidadosa e profunda. Agora, imagine isso por um momento. Você que já se sentiu perdido, questionando o rumo da sua vida, procurando respostas, talvez já tenha até se perguntado se Deus ainda se importa com você, se Ele ainda tem algo a fazer em sua vida. Pois bem, ao clicar neste vídeo, você está sendo convidado a dar um passo importante para entender que Ele não desistiu de você. De fato, Ele nunca desistiu. Deus nunca abandona um filho. Ele sempre está presente, esperando o momento certo para tocar o nosso coração, para mostrar que não importa o que aconteça, Ele está conosco. Deus não faz nada por acaso. Quando você sente aquele impulso de fazer algo que nem compreende completamente, é Ele te guiando. Quando algo em seu interior diz, eu preciso ouvir isso, é Deus falando. Você está ouvindo agora, porque Ele tem uma palavra de transformação para a sua vida. Ele te trouxe até este momento porque sabe que, neste exato instante, você precisa entender isso. Ele ainda está escrevendo sua história. Quantas vezes você já sentiu que a história da sua vida havia chegado ao fim? Quantas vezes, diante dos desafios, você pensou que não haveria mais como recomeçar? Quantas vezes você se sentiu derrotado, incapaz de ver um futuro, mas sem saber que, bem na sua frente, Deus já estava preparando o próximo capítulo da sua vida? Esse é o ponto. Ele ainda está escrevendo. E o melhor disso tudo é que Ele conhece o final. Sabe o caminho que vai te levar à vitória. Não importa o que você tenha vivido até aqui. Não importa o peso da dor que carrega no coração ou os momentos de frustração e desespero que já passou. Deus sabe exatamente o que está fazendo e Ele te trouxe aqui para te lembrar disso. Este não é o fim. Este é apenas um capítulo. Mas o melhor de tudo é que, ao contrário dos capítulos que você já viveu, que talvez tenham sido escritos sob o peso do erro, da dor ou da dúvida, esse novo capítulo está sendo escrito por aquele que conhece o futuro, que pode transformar qualquer escuridão em luz, que pode restaurar o que parecia perdido. Por isso, quando você clicou neste vídeo, não foi um simples ato, foi um ato de obediência. Uma pequena obediência que, quando somada a outras, se torna um grande passo para a mudança. É como se, de forma silenciosa, Deus estivesse tocando em sua vida e dizendo, agora eu quero falar com você. Agora é a sua vez de ouvir. E talvez você esteja se perguntando, mas como Deus pode estar me guiando através de um vídeo na internet? Como Ele pode usar uma mensagem gravada para falar diretamente comigo? E eu te digo, Deus é soberano. Ele é capaz de se fazer presente
onde quer que estejamos. Ele pode tocar nosso coração através das palavras de um pregador, da reflexão de um livro ou até mesmo de um simples vídeo no YouTube. Ele usa os meios que tem à disposição para alcançar aqueles que, de alguma forma, estão dispostos a ouvi-lo. E você, agora, está ouvindo. Está aqui, porque de alguma forma há uma inquietação dentro de você que quer ouvir o que Deus tem a dizer. Essa inquietação é a voz dele que chama o seu coração para algo mais profundo. Então, por mais que você tenha clicado sem saber completamente o motivo, o que realmente importa é que agora você está ouvindo. Esse é o momento, esse é o instante onde Deus quer falar com você. E Ele vai te falar de maneira única, pessoal, porque Ele conhece você melhor do que você mesmo. Ele sabe o que você está vivendo, as suas dores, os seus medos, as suas frustrações, e Ele também sabe o que te espera. Ele não te trouxe até aqui para te deixar de lado. Ele trouxe você aqui para que você ouvisse o que Ele tem preparado para o seu próximo passo. E esse próximo passo é de grande importância. Quando você percebe que Deus está se manifestando em sua vida, é como se tudo ao seu redor ganhasse um novo significado. Aquele velho ciclo de dúvidas, de questionamentos, de medo, começa a se dissolver. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque você passou a entender que existe um propósito maior. Algo que vai além daquilo que seus olhos podem ver. Você não está aqui por acaso, e essa palavra é só o início do que Deus está fazendo em sua vida. Agora, quero que você se permita parar por um momento. Respire fundo e reconheça o que está acontecendo dentro de você. Deus está falando com você neste instante, tocando em seu coração de forma que você nunca imaginou ser possível. E ao reconhecer isso, você começa a entender que há algo maior acontecendo. Não importa o que você esteja enfrentando, não importa as batalhas ou os desafios. O que importa é que Deus ainda está escrevendo sua história. E a história que Ele está escrevendo para você é de transformação, de cura, de restauração. Uma história onde você vai encontrar forças para seguir, onde as dificuldades se tornam apenas um trampolim para o seu crescimento. Então, por mais que hoje você tenha dúvidas, ou por mais que o peso da vida tenha te consumido, eu te convido a se abrir para essa nova realidade. E enquanto você respira e sente a paz que começa a tomar conta do seu ser, saiba que este é apenas o começo, não é o fim. Porque Deus está com você, e Ele vai te guiar a cada passo. Mas o que acontece a seguir? Bem, a jornada não termina aqui. Ela está apenas começando. E você vai entender o que vem a seguir no próximo passo, no próximo movimento que Ele preparou especialmente para você. A vida, em sua essência, é feita de momentos decisivos. Momentos que, embora passem rápido, mudam tudo. Você já parou para pensar que talvez este momento, o instante em que você está ouvindo essas palavras agora, seja um desses momentos cruciais? Pode ser difícil perceber no calor da rotina, quando as coisas parecem desmoronar ou não seguir o caminho que esperávamos. Mas há algo que precisa ser entendido. Às vezes, os avisos divinos não chegam da maneira que imaginamos e muitas vezes não percebemos quando o próprio Deus está tentando nos alertar. Você já teve um sentimento repentino de que algo não estava certo, mas não sabia explicar o porquê? Já passou por uma situação em que, no fundo, sabia que deveria ter agido de outra maneira, mas o medo, a dúvida ou até a procrastinação impediram que você tomasse a atitude necessária? Quantas vezes você já ignorou uma sensação interior, aquele toque de que deveria mudar de direção, apenas para se arrepender depois? Cada um de nós já passou por isso em algum momento. E talvez, até agora, tenha vivido com o peso daquilo que não fez, com o arrependimento das escolhas que não tomou. Mas, neste exato instante, Deus está te oferecendo uma chance diferente.
O que você está ouvindo agora não é um simples acaso, e muito menos uma distração. Esta mensagem não é só uma palavra ao vento, mas um aviso direto de Deus para a sua vida. Ele, em sua infinita misericórdia, está chamando sua atenção, pedindo que você escute agora, antes que seja tarde demais. Deus não se engana e Ele não manda alertas desnecessários. Se Ele está falando com você agora, é porque há algo urgente que precisa ser tratado, algo que você precisa mudar, uma decisão que precisa ser tomada antes que as consequências se tornem irreversíveis. É possível que você tenha ignorado outras oportunidades de agir no passado, ou tenha hesitado quando sentiu aquele chamado interior para fazer algo diferente, para agir em direção ao que sabia ser o correto. Talvez você tenha sentido que o tempo havia se esgotado, ou que já era tarde demais para reverter certos erros. Mas aqui está a boa notícia. O tempo de Deus nunca é tarde demais. O Senhor não trabalha como o tempo humano. Enquanto para nós, muitas vezes, o relógio parece estar contra nós, para Deus não há pressa. Ele sabe exatamente quando é o momento certo para agir. Agora, Ele está se revelando a você. Este não é mais um simples pensamento, não é mais apenas um desejo de mudar, de recomeçar. O tempo de agir é agora. O aviso divino que você está recebendo não é para ser deixado de lado. A decisão de seguir adiante com fé e coragem não pode ser adiada. Quando Deus nos alerta, Ele nos dá a oportunidade de nos prepararmos para aquilo que Ele tem para nós. Ele já conhece o que está por vir, sabe o que precisamos e sabe como nos proteger das consequências de nossas escolhas imprudentes. Parece difícil acreditar que Ele tenha algo tão grandioso e necessário para você neste momento, não é? Afinal, você pode estar em um lugar de frustração, de desgaste ou até de cansaço emocional, mas a verdade é que no meio da dor, Deus se revela de maneiras poderosas. O simples fato de você estar ouvindo isso agora é uma prova de que Ele está perto, pronto para te ajudar a dar o próximo passo. Ele te trouxe até este ponto, não para te deixar perdido, mas para te guiar com segurança. E ao entender isso, vem a pergunta: o que você fará com este aviso? O que você fará com essa oportunidade de mudar a sua história, de reescrever o seu futuro antes que seja tarde demais? Deus não força ninguém a tomar uma atitude. Ele simplesmente nos dá a chance de escolher, a chance de agirmos com sabedoria e discernimento. Este é o momento em que Ele está te convidando a dar o próximo passo, a não mais postergar o que precisa ser feito. Você pode ter medo de dar esse passo. Pode se sentir inseguro, como se as circunstâncias ao seu redor não fossem favoráveis, como se a dúvida estivesse tomando conta de tudo o que você pensava que sabia. Mas é exatamente nesse momento de insegurança que Deus se manifesta de forma mais intensa. Ele não te pediu para agir por conta própria. Ele não espera que você tenha todas as respostas, mas Ele espera que você confie nele o suficiente para dar o primeiro passo, mesmo quando a estrada não está completamente clara. Ele está com você, e onde Ele te guiar, você pode ter certeza, será o melhor caminho a seguir. E então surge outra dúvida. E se você perder essa oportunidade? E se, por não agir agora, você deixar passar a chance de mudar a sua história? Não se engane. Deus sempre oferece momentos como este. Ele sempre nos dá chances para fazer o que é certo, para seguir o caminho da verdade, da justiça, da paz. Mas as oportunidades não permanecem para sempre. Se você ignorar esse chamado divino, talvez se arrependa mais tarde, quando o momento tiver se passado e você perceber que deixou de fazer algo que poderia ter mudado tudo. Mas eu não quero que você viva com esse arrependimento. Eu não quero que você chegue a esse ponto de se perguntar por que não agiu quando teve a chance. Por isso, quero te convidar a refletir agora. O que está em suas mãos para mudar?
O que você ainda pode fazer com a ajuda de Deus para que a sua história tome o rumo que Ele tem para você? É hora de agir, de fazer o que é necessário antes que as circunstâncias se tornem mais complicadas, antes que o tempo escorra de suas mãos sem que você tenha feito nada para reverter os erros do passado. Deus não manda avisos sem razão. E o seu aviso para você agora é claro. O tempo de agir é agora. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Não adie a sua transformação. Não adie a sua restauração. O Senhor está te chamando para dar esse passo de fé, para confiar nele e saber que Ele está com você em cada movimento. O momento é agora. A oportunidade é agora. E a pergunta que fica é: você vai ouvir o chamado divino e dar esse passo? Ou vai esperar que o tempo se esgote e se arrepender de não ter agido quando teve a chance? Você já parou para refletir sobre o quanto o tempo é uma moeda preciosa? Em nossa vida, o tempo é o recurso mais valioso que possuímos, mas muitas vezes o tratamos como algo infinito, algo que pode ser esticado, alongado, adiado. Porém, há algo que precisamos entender de uma vez por todas. O tempo não espera por ninguém. O tempo passa e nós, muitas vezes, nos vemos incapazes de recuperar aquilo que deixamos escapar. E quando olhamos para trás, nos damos conta de que perdemos oportunidades que talvez nunca mais voltarão. Você já se viu em um ponto da vida onde uma decisão crucial tinha que ser tomada, mas você hesitou? Já esteve diante de um caminho onde sabia que uma mudança deveria ser feita, mas ficou paralisado pelo medo, pela dúvida ou pelo simples fato de não querer abandonar a zona de conforto? Quantas vezes você ficou esperando o momento perfeito para agir, até perceber que ele nunca chegou? Aqui está a dura realidade. O tempo não espera. Não importa o quanto você queira ou não. Ele segue e as oportunidades vão se esvaindo à medida que ele passa. Cada segundo que você deixa de tomar uma decisão, cada minuto que você perde ignorando os alertas, você está deixando a chance de mudar a sua vida escapar entre os dedos. E isso, meu amigo, é um perigo real, porque mais cedo ou mais tarde, você vai olhar para trás e se perguntar por que não fez o que deveria fazer quando teve a chance. Mas o pior de tudo é o que acontece quando ignoramos o chamado de Deus. Quando Ele nos fala e nos alerta, Ele está nos dando uma chance. Ele não nos força a agir, mas nos dá uma oportunidade de evitar o sofrimento, de mudar o rumo de nossa história antes que as consequências de nossos erros se tornem irreversíveis. E quando ignoramos esse chamado divino, quando decidimos que não é o momento certo ou que não estamos prontos para ouvir, corremos o risco de perder o melhor que Deus tem preparado para nós. Talvez você tenha percebido isso em sua própria vida. Talvez, ao refletir sobre os erros do passado, você perceba que os momentos mais difíceis não surgiram do nada, mas nasceram de decisões que foram adiadas, de momentos em que você sabia o que tinha que fazer, mas hesitou. Aqueles momentos em que você sentiu lá no fundo da sua alma que algo precisava ser feito, mas não fez nada. E agora você carrega as consequências dessa procrastinação. Há uma verdade inegável: ignorar os avisos de Deus tem um preço. E o preço pode ser alto. Deus não nos alerta por acaso. Ele não nos chama para mudança sem um motivo profundo. Quando Ele fala, Ele está nos dando a chance de evitar o sofrimento que vem de nossas escolhas impensadas. Mas se ignorarmos essa voz, podemos nos encontrar em um lugar onde a dor é inevitável, onde o arrependimento toma conta de nosso ser e onde a estrada para a restauração parece mais difícil do que nunca. E o que acontece quando o tempo se esvai sem que tomemos ação? O que acontece quando ignoramos dia após dia os chamados divinos?
Com o tempo, a sensação de urgência desaparece e a vida parece seguir sem grandes mudanças. Mas, na realidade, estamos nos afastando de tudo aquilo que Deus planejou para nós. Estamos nos afastando da verdadeira felicidade, da verdadeira paz, do propósito que Ele preparou para nossas vidas. O que parece uma fuga momentânea da dor, uma escolha de não enfrentar a mudança, na verdade, nos coloca mais distantes do que Deus tem para nós. E aí, ao perdermos essas oportunidades, nos vemos em um ciclo de se e talvez. Se eu tivesse feito isso antes, se eu tivesse confiado mais em Deus, se eu tivesse tomado aquela decisão, o arrependimento se instala. E a sensação de que o tempo passou sem que tenhamos feito algo significativo em nossa vida nos consome. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, sempre nos dá chances de recomeçar. Mesmo quando o tempo parece ter se esgotado, Deus nunca desiste de nós. Ele nos chama de volta, nos chama para um momento de transformação. Ele não nos deixa presos aos erros do passado. Mas cada vez que ignoramos o chamado, cada vez que adiamos aquilo que Ele nos pede para fazer, nos afastamos mais e mais do seu plano perfeito para nós. O tempo continua a passar e nós, que nos tornamos prisioneiros de nossa própria procrastinação, acabamos sofrendo as consequências de nossas escolhas. Agora, eu sei que pode ser difícil admitir que você está deixando o tempo passar sem agir. Nossos medos, nossas inseguranças e nossas dúvidas podem nos paralisar de tal forma que, em vez de agir, simplesmente esperamos que as coisas se resolvam sozinhas. Mas aqui está o ponto crucial. Deus não quer que você viva dessa maneira. Ele não quer que você se veja lá na frente lamentando o que não fez, o que não mudou, o que não enfrentou. Ele quer que você viva com confiança, com coragem, tomando decisões guiadas pelo seu espírito. Ele quer que você olhe para frente e não para trás. E tenha a certeza de que cada passo dado com Ele é um passo em direção ao seu propósito para a sua vida. Agora, eu te convido a refletir profundamente sobre isso. Quais decisões você tem adiado? Quais alertas você tem ignorado? Quais mudanças você tem procrastinado, mesmo sabendo no fundo que elas são necessárias? O que Deus está te pedindo para fazer agora, neste exato momento, que você tem medo de fazer ou que está evitando por algum motivo? O tempo está passando, mas Deus ainda está te chamando. Ele não desiste de você. Ele não desiste de suas promessas. O chamado está aqui, e a chance de agir é agora. Não espere mais. Não deixe que o tempo te escape de novo. Este é o momento. Quantas vezes você já se viu adiando algo importante em sua vida? Talvez você tenha dito para si mesmo, eu farei isso mais tarde. Talvez você tenha se convencido de que o momento não é o certo, de que as circunstâncias não são ideais ou simplesmente tenha pensado que outro dia seria mais fácil. O tempo, porém, não aguarda. E os minutos, as horas, os dias e os anos vão se acumulando enquanto a decisão crucial que você precisaria tomar vai ficando para trás. A procrastinação é uma armadilha silenciosa que muitas vezes nos embala na ilusão de que o futuro será mais favorável para a ação. No entanto, a realidade é bem diferente. A procrastinação não nos dá uma segunda chance. Ela nos rouba a oportunidade de agir agora, de viver o presente de forma plena e alinhada com o que Deus tem planejado para nós. Ela nos deixa em uma zona de conforto ilusória, onde acreditamos que temos tempo suficiente para mudar, para crescer, para agir. Mas o tempo, como sabemos, não é algo que podemos controlar. Ele segue seu curso e, com ele, as oportunidades vão se dissipando. Você se lembra de algum momento em que você se sentiu empurrado para uma decisão importante, mas teve medo de agir? Ou talvez se sentiu inseguro sobre a escolha que deveria fazer e, assim, ficou paralisado na dúvida? A procrastinação nasce nesse medo, nessa insegurança,
na dúvida que nos impede de agir de acordo com a vontade de Deus. E quando decidimos ignorar sua voz, quando adiamos a mudança que Ele quer que façamos, estamos de fato deixando passar aquilo que Ele preparou para nós. O medo de agir faz com que o tempo se torne um inimigo. E o que poderia ser um momento de crescimento se transforma em mais uma oportunidade perdida. No entanto, o problema não é apenas o que você adia. O problema é o que você deixa para trás quando decide não agir. Cada momento que você procrastina uma decisão importante, você não está apenas adiando uma ação, você está abrindo espaço para a dúvida, a insegurança e a frustração tomarem conta do seu coração. Você está permitindo que o peso das escolhas não feitas se acumule, até o ponto em que, mais tarde, você se pergunta por que não tomou uma atitude quando tinha a chance. Deus nos chama para agir com fé, para viver em constante prontidão, para fazer escolhas baseadas em sua vontade, não nas nossas emoções momentâneas. Ele nos desafia a tomar decisões agora, a não esperar por uma melhor oportunidade, mas a agir com o que temos, com a fé que Ele já nos deu. Mas a procrastinação, muitas vezes alimentada pela dúvida e pelo medo, nos impede de seguir esse chamado. Você já percebeu como as oportunidades que deixamos passar criam um vazio dentro de nós? Quando você olha para trás e pensa em todas as vezes que poderia ter agido, mas não fez, você sente esse peso. Esse peso não é só o arrependimento de não ter feito algo, mas a sensação de que algo foi perdido, algo que não pode ser recuperado. E mesmo que você queira voltar no tempo e corrigir, o tempo não volta. O que você tem é o agora, o momento presente, e ele é tudo o que você pode usar para mudar a sua história. É por isso que Deus, em sua bondade, nos alerta repetidamente. Ele nos dá sinais, Ele nos dá oportunidades, Ele nos oferece um caminho para seguir. Mas se não ouvirmos sua voz, se não tomarmos a decisão certa no momento certo, corremos o risco de perder o que Ele preparou para nós. O chamado divino é urgente e é agora que devemos agir. O futuro não está garantido, mas o presente, esse momento que você está vivendo, é tudo o que você tem. E ainda assim, você pode se perguntar, por que a procrastinação é tão poderosa? Porque parece que, apesar de saber o que é melhor para mim, eu ainda me encontro adiando as coisas. A resposta está em nossa natureza humana. O medo do desconhecido, o receio de falhar, a incerteza sobre o futuro, tudo isso cria um bloqueio em nossa mente. Preferimos muitas vezes viver na ilusão do quando for o momento certo, como se existisse uma fórmula mágica para a decisão perfeita. Mas a verdade é que o momento certo raramente chega. O momento certo é agora. O momento certo é quando Deus fala, quando Ele nos chama para agir, independentemente das condições externas. E é nesse ponto que o perigo da procrastinação se revela de forma mais clara. Não é só o fato de que estamos adiando uma tarefa ou decisão, mas que estamos adiando a mudança que Deus quer fazer em nós. Ele nos chama para uma transformação, para uma renovação, para nos levantarmos e seguirmos o caminho que Ele preparou, mas quando adiamos, estamos bloqueando esse processo divino. O crescimento espiritual, a mudança de vida, a cura que Deus deseja para nós, não acontece quando adiamos ou ignoramos o seu chamado. Elas acontecem quando agimos, quando tomamos uma decisão firme de seguir a sua vontade, sem medo, sem hesitação. É como uma estrada que está diante de você, cheia de potencial, cheia de possibilidades, mas você decide ficar parado, esperando o momento perfeito. Mas o momento perfeito não vem. O que vem é a oportunidade que passa, e o tempo continua. E quando você se dá conta, a estrada está mais distante do que nunca. Mas não é tarde demais. Deus nunca nos abandona, e seu amor por nós nunca falha.
Ele ainda está nos chamando, Ele ainda nos dá a chance de agir. Mas, para aproveitar a oportunidade, precisamos decidir agora. Precisamos deixar de lado a procrastinação e tomar as rédeas da nossa vida, respondendo ao chamado divino com coragem e fé. Quando adiamos a mudança, deixamos a chance de crescer espiritualmente escapar de nossas mãos. Quando procrastinamos, estamos perdendo o privilégio de seguir o caminho de Deus para a nossa vida. O tempo está passando, e com ele, as oportunidades. Não há garantias de que amanhã será o dia certo, mas você tem agora, e agora é o momento para agir. Imagina por um momento que você está diante de uma porta. Esta porta não é qualquer porta. Ela é feita de algo que resiste ao tempo, que resiste a tudo o que o mundo pode lançar sobre ela. Você sabe que do outro lado está algo precioso, algo que Deus preparou especificamente para você. Talvez seja a resposta para uma oração que você tem feito, ou a realização de um sonho que parece distante. Talvez seja o novo capítulo da sua vida, o propósito que você tem buscado, o encontro com algo grandioso que só pode ser alcançado quando você decidir atravessar aquela porta. O problema, no entanto, é que essa porta está ali, diante de você, mas você hesita. Você olha para ela e, ao mesmo tempo, sente uma enorme paz e uma imensa insegurança. A decisão de atravessá-la exige algo de você. Ela exige que você tome uma atitude, que rompa com a inércia, que deixe para trás o medo do desconhecido. Você precisa escolher, vai atravessar ou vai continuar onde está, esperando um momento perfeito que nunca vem? Quando falamos sobre agir, estamos falando de abraçar o que está à sua espera, aquilo que Deus já preparou para você, mas que depende de uma ação sua. Cada momento que você adia a decisão, você adia a oportunidade de viver o que Deus tem para você. Mas aqui está a beleza da história. A esperança, a verdadeira esperança, não está em esperar que as coisas aconteçam sem que você faça nada. A esperança está em agir, em acreditar que, ao mover-se em direção ao desconhecido, você encontrará algo maravilhoso do outro lado. A esperança está no ato de caminhar pela fé, sabendo que, embora o futuro seja incerto, a promessa de Deus é segura. Às vezes, a hesitação em agir vem de um lugar de dúvida. Podemos até questionar: será que eu sou capaz de enfrentar o que está à minha frente? Será que estou preparado para o que Deus me chama a fazer? Esses pensamentos são naturais. Todos nós enfrentamos momentos de insegurança, mas é preciso lembrar: você não está sozinho nessa jornada. Deus não só abre portas, mas também nos capacita a atravessá-las. Ele nos dá a força, a coragem e a sabedoria necessárias para dar o próximo passo, por mais difícil que ele pareça. Quando você se pergunta o que está esperando do outro lado da porta, lembre-se de que Deus nunca nos chama para algo sem nos dar os meios para chegar lá. A travessia de uma porta simbólica, a porta da mudança, da ação, da transformação, pode ser um passo difícil, mas é um passo que vem com a certeza de que do outro lado existe um propósito divino aguardando para ser cumprido. Aquele sonho que você pensa ser distante pode estar mais próximo do que você imagina, e a realização desse sonho depende apenas de sua disposição para avançar, confiar e agir. Você já parou para refletir sobre o quanto a procrastinação pode ser paralisante? O quanto ela nos mantém presos em uma zona de conforto que, na verdade, não é confortável? O medo do desconhecido, as inseguranças e os "e se" fazem com que, muitas vezes, preferimos ficar na nossa zona de conforto, mesmo sabendo que ela nos impede de viver o que Deus preparou para nós. O que está esperando por você na outra ponta da ação não é apenas um sonho realizado, mas também a transformação da sua própria vida. O ato de atravessar essa porta simboliza o poder da decisão. A decisão de fazer algo diferente. A decisão de ir além do que você tem vivido
até agora. E a grande verdade é que quando você começa a agir, Deus começa a abrir mais portas, a colocar mais oportunidades diante de você. Cada passo dado na direção certa é uma resposta à sua fidelidade, à sua direção. E ao agir, você se torna mais do que um espectador da sua própria história. Você se torna o autor dela, guiado pela mão de Deus. Dentro de você, há uma força divina esperando para ser liberada. Existe um potencial que talvez você ainda não tenha descoberto completamente, mas que só será revelado quando você fizer o movimento de fé. A fé sem obras é morta, diz a Escritura. E a ação é a chave para liberar essa fé. É o que faz com que você experimente a verdadeira transformação. É quando você atravessa aquela porta, dá o primeiro passo, que começa a perceber o quão grande é o plano de Deus para a sua vida. Este não é um processo rápido ou sem desafios. Cada novo passo que você der pode vir acompanhado de dificuldades, mas também de grandes vitórias. E é nesse processo que você vai aprender o que significa confiar em Deus em cada decisão. Ele não nos promete uma jornada sem obstáculos, mas Ele promete estar conosco a cada passo, sustentando-nos, nos guiando, nos fortalecendo. Quando você age em fé, você abre espaço para o agir divino em sua vida. Cada porta aberta por Deus é uma nova chance para você experimentar o seu poder e a sua fidelidade. Mas como você sabe, o processo de agir também envolve momentos de luta interna. O medo pode tentar te paralisar, as dúvidas podem surgir, mas você deve lembrar-se de algo crucial. A vontade de Deus para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Ele está no controle, mesmo quando você sente que não está no controle. Ele conhece o fim desde o começo, e isso deve ser um consolo para o seu coração. Ele está no comando da sua história, e cada passo que você dá em obediência a Ele é um passo mais próximo de viver a vida abundante que Ele tem preparado para você. Não se engane ao pensar que há algo que você precise fazer sozinho. Deus não chama seus filhos para seguir um caminho sem antes lhes dar os recursos necessários. A sabedoria, a força, a coragem, tudo o que você precisa, Ele já disponibilizou. O único passo que você precisa dar é o primeiro. Quando você der esse passo, Deus dará o próximo e o próximo, e você verá o caminho se abrir diante de você, com uma clareza e uma paz que só Ele pode oferecer. Agora, a grande pergunta é: o que você fará com o que está diante de você? Você vai continuar esperando por um momento perfeito que nunca chegará, ou vai agir com o que tem agora, com a fé que Deus já te deu? Há um peso que muitas vezes carregamos em nossos corações, algo que nos impede de avançar com confiança e fé. Esse peso é composto pelas nossas dúvidas, pelo medo do desconhecido e muitas vezes pela hesitação diante da mudança. E sejamos francos, a mudança assusta. Ela é incerta, é desafiadora, exige que abramos mão do familiar, daquilo que, embora imperfeito, nos parece seguro. A mudança nos coloca em um território desconhecido, onde não há garantias do que vamos encontrar. E isso, para muitos de nós, é aterrorizante. Mas é justamente aí, na incerteza e no desconforto do novo, que Deus nos chama para confiar mais profundamente nele. Ele não promete que será fácil, mas Ele promete que não estaremos sozinhos. A verdade é que a mudança é inevitável. E se não tomarmos as rédeas de nossa vida e agirmos com fé, essa mudança acontecerá de qualquer forma, mas de um jeito que talvez não seja o que Deus planejou para nós. O que você precisa entender é que, por mais desafiadora que seja a mudança, ela é a chave para a transformação que você tanto busca. Imagine por um momento a vida de Abraão, o pai da fé. Deus o chamou para sair de sua terra, da sua casa, do seu ambiente seguro e ir para um lugar que ele não conhecia. Abraão não sabia exatamente o que encontraria, mas ele confiou em Deus.
Ele não teve todas as respostas, mas teve uma coisa que foi mais do que suficiente: a fé em um Deus que é fiel. Ele não ficou esperando que as coisas ficassem claras ou confortáveis. Ele agiu, dando o passo da mudança, e assim se tornou uma referência de fé para todos nós. A mudança não foi fácil para ele, mas foi através dela que ele se tornou uma bênção para o mundo. Essa história é um lembrete poderoso de que muitas vezes a mudança que mais tememos é justamente aquela que Deus usa para nos levar a algo maior. Mas é preciso coragem para dar o primeiro passo. E coragem, na sua essência, não é a ausência de medo. Coragem é, sim, seguir em frente apesar do medo. Confiar no que Deus tem preparado para você, mesmo quando você não consegue ver o final da estrada. Quando falamos sobre mudança, não estamos apenas falando sobre uma transformação exterior. Estamos falando sobre um processo que começa dentro de nós. Mudar é, antes de tudo, um trabalho interior. Deus, ao nos chamar para a mudança, não está apenas mudando a nossa situação, mas também moldando o nosso coração, nos preparando para o que Ele sabe que é o melhor para nós. Ele quer nos levar a um lugar onde nossa fé não seja apenas teórica, mas prática, onde confiamos em seu plano, mesmo quando ele não faz sentido à primeira vista. No entanto, o grande desafio da mudança não é apenas dar o primeiro passo, mas sim continuar, perseverar. Isso exige mais do que coragem, exige uma confiança inabalável em Deus. Muitas vezes, as dificuldades se tornam mais intensas conforme avançamos. Quando damos o passo da fé, esperando que Deus abra os céus e nos dê tudo o que precisamos, esquecemos que a vida cristã não é isenta de dificuldades. Muitas vezes, a estrada da mudança é mais acidentada do que imaginamos. As promessas de Deus são verdadeiras, mas o caminho para alcançá-las pode ser mais difícil do que esperávamos. E é nesse momento que a fé é testada. Você já se sentiu desmotivado, preso em um ciclo de desânimo? O que você precisa entender é que Deus está trabalhando, mesmo nos momentos em que você não sente que Ele está. Às vezes, Ele nos leva através de períodos de espera, de silêncio, onde não vemos os frutos imediatamente. Mas essa espera não é em vão. Cada passo, cada dia, cada momento de confiança, mesmo nos momentos de fraqueza, está nos preparando para algo maior. Deus não nos chama para a mudança e depois nos abandona. Ele caminha conosco em cada etapa, nos fortalecendo, nos capacitando, nos guiando. Muitas vezes, a mudança não vem da maneira que esperamos. Pode ser que ela não seja imediata. Pode ser que você precise atravessar um deserto antes de ver a promessa se cumprir. Mas há algo importante a se lembrar. Deus não mente. Ele não falha. Sua palavra permanece firme. Quando Ele diz que tem algo melhor para você, você pode confiar nisso. A mudança, por mais difícil que seja, vai te conduzir para o lugar de bênção e propósito que Ele preparou. Agora, quero que você pense por um momento sobre o que está em jogo. O que você está disposto a perder se não enfrentar a mudança que Deus está te chamando a viver? O que você está disposto a sacrificar se decidir ficar no lugar onde está, em vez de avançar para o que Deus tem para você? Sei que o medo é real, sei que a incerteza é um grande desafio. Mas a promessa de Deus é maior do que qualquer obstáculo que possa surgir no seu caminho. Deus não te chama para um caminho fácil, mas Ele te chama para um caminho que é bom, perfeito e agradável. Ele sabe do que você precisa e Ele vai fornecer tudo o que for necessário para que você cumpra o propósito dEle para a sua vida. O primeiro passo da mudança é o mais difícil, mas também é o mais crucial. Ele está ao seu lado, pronto para te fortalecer, pronto para te guiar. O que você vai fazer com o que Ele está oferecendo?
Vai continuar esperando que as circunstâncias mudem por conta própria ou vai agir e dar o passo de fé que Deus está te chamando para dar? Agora chegou o momento de colocar tudo o que ouvimos, tudo o que refletimos em ação. A mudança que Deus nos chama a viver não é algo que vai acontecer apenas por nossa própria força ou vontade. Não é uma questão de tentarmos ser fortes o suficiente para superar os obstáculos sozinhos. Pelo contrário, a mudança verdadeira e duradoura só acontece quando colocamos nossa confiança plena em Deus. Quando reconhecemos que, por mais que tentemos, não podemos controlar tudo. Quando entendemos que a verdadeira força vem da rendição a Ele. Eu sei que você está aí, em algum ponto da sua jornada, talvez hesitando, com medo de dar o passo que Deus está pedindo. Talvez você tenha tentado antes e falhou. Ou talvez você ainda não entenda por completo o que Deus tem preparado para você. Mas neste momento, Deus te chama para confiar, para descansar nele, sabendo que Ele já viu o futuro e está com você em cada passo. Ele não te chamou para caminhar sozinho. O próprio Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 11:28. Ele não disse para você se preocupar com cada detalhe, nem para você carregar o fardo sozinho. Ele te chama para dar a Ele os seus medos, suas inseguranças, seus sonhos quebrados, suas falhas passadas. Ele quer tomar esse fardo e transformá-lo em algo novo. É nesse ponto da jornada que a fé começa a fazer sentido. A fé não é apenas uma ideia vaga ou um conceito religioso. Fé é ação. Fé é confiar no invisível, é acreditar que mesmo quando não podemos ver o resultado, Deus está trabalhando. Ele está naqueles momentos silenciosos, onde parece que nada está acontecendo. Ele está na espera, no processo, no caminhar, e Ele vai te sustentar em cada etapa desse caminho, se você entregar o controle a Ele. Hoje, Deus te chama para entregar o que não pode controlar e confiar que Ele está escrevendo sua história. Cada capítulo, cada verso está sendo escrito por Ele. Ele já conhece o final e sabe exatamente como te conduzir para chegar ao propósito que Ele tem para a sua vida. A mudança que Ele quer para você não é algo que você precisa temer. Ela é parte do plano divino e cada passo, mesmo os mais difíceis, tem um propósito eterno. Eu quero que você, agora, em seu coração, diga: Senhor, eu confio em Ti. Eu não entendo tudo, mas sei que Tu estás comigo. Sei que Tu não me abandonaste. Sei que a mudança que estou passando não é em vão. Eu entrego a Ti os meus medos, as minhas dúvidas, e confio que Tu estás trabalhando em mim e por mim. Deus ouve o clamor do seu coração. Ele está ouvindo agora, e Ele se importa profundamente com você. Ele conhece cada detalhe da sua vida, e mesmo nos momentos em que você não pode ver, Ele está agindo para o seu bem. E quando você der esse passo de fé, quando você confiar completamente em Deus, algo maravilhoso vai acontecer. Ele vai começar a mudar a sua perspectiva. Ele vai abrir portas que você nem sabia que existiam. Ele vai te guiar por caminhos que antes pareciam impossíveis. E à medida que você caminha pela fé, você vai perceber que a mudança, aquela que parecia tão assustadora e intransponível, é exatamente o que você precisava. Porque Deus sabe o que é melhor para você, e Ele sempre te conduz para o que é bom, perfeito e agradável. Agora quero convidá-lo a tomar um momento para refletir. Coloque nas mãos de Deus tudo o que está pesado no seu coração. Não há mais tempo para hesitar. Não há mais tempo para esperar. O momento é agora. Deus está pronto para agir na sua vida de uma maneira profunda e transformadora. Ele não te chamou para um caminho de sofrimento, mas para um caminho de liberdade e vitória. A mudança, a transformação, tudo começa quando você decide confiar plenamente em Deus. Ao confiar em Deus, você vai perceber que a paz começa a tomar conta do seu coração.
Você não precisará mais se preocupar com o futuro, porque sabe que Ele está no controle de tudo. Cada passo será guiado pela mão dele. E quando a mudança acontecer, você olhará para trás e verá que, apesar das dificuldades, valeu a pena confiar. Hoje é o dia em que você escolhe dar esse passo. Hoje é o dia em que você escolhe confiar, não no que você pode fazer, mas no que Deus pode fazer em você e através de você. Deus está com você, e através dele, você será mais do que vencedor. Agora, com o coração cheio de esperança, entregue-se à sua vontade e permita que Ele escreva a história que Ele sempre sonhou para você. O melhor ainda está por vir, porque você não está sozinho. Deus está com você e nada, absolutamente nada, pode te separar do seu amor e do seu plano. Deus está falando com você agora. Nada na sua vida é em vão. Cada luta, cada desafio, cada momento de espera tem um propósito. Ele vê suas lágrimas, ouve suas orações e está preparando algo maior do que você pode imaginar. A fé nos sustenta, a gratidão nos aproxima dele e a oração nos fortalece. Não desista. Deus está agindo mesmo no silêncio. Confie, entregue e descanse no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e se inscreva no canal para continuar recebendo orações que renovam a fé e trazem paz ao coração. Juntos, vamos buscar a Deus e viver os milagres que Ele já tem preparados para nós.